É importante frisar aqui, gente, a gente vai começar pela avaliação do vocabulário. Quem tem o teste, Rafa, abre aí sua página do vocabulário para você ir seguindo. Ela está na página 41, tá? Ou quem não tem também não tem problema. Pega no nosso material para vocês irem fazendo as observações. Quem tem os antigos também não tem problema, tá? Podem fazer também. Só que agora, para a gente fazer cálculos, ficou tudo muito mais fácil. Antigamente a gente tinha que fazer um monte de regra de três de processo matemático. Agora não, agora é só olhar lá quantidade e ver na tabela. Ó, é, é importante frisar aqui para vocês que quando a gente for observar a avaliação do vocabulário, o vocabulário é só no fichário. Então, quando a gente pegar as pranchas do vocabulário, a gente vai ter que tirar na ordem, tá? Então, o fichário ele serve para fonologia e vocabulário. Outra coisa, não usem material de avaliação para terapia. Terapia, terapia, avaliação, avaliação. Todos os protocolos de avaliação a gente precisa fazer para avaliação. Ah, eu vou trabalhar o som da letra P, então eu vou pegar figuras com a letra P. Não, isso daqui é só para avaliar, tá? Porque a gente vai reavaliar e depois a criança vai começar a decorar algumas coisas das fichas, e aí você não vai saber se ela está acertando ou se ela falou porque ela decorou. Então, material de avaliação é material de avaliação, tá? Ó, existem aqui todos os campos que você vai trabalhar do vocabulário e o primeiro é fonologia. Então você vai pegar uma canetinha quando você for trabalhar o vocabulário e você vai colocar aqui na fonologia, porque aí vai sair todos os 34 da fonologia e vão ficar o resto do vocabulário, tá? E aí, o que que vai acontecer? Você precisa ver aqui atrás que tem uma marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, em cada campo conceitual do vocabulário. Gente, o fichário tem que ficar sempre em ordem, porque senão, na hora que você for marcar, você vai ficar todo doido. Ai, meu Deus, é o 4, eu estou aqui no 5. Então, não tirem da ordem. Lá na clínica, eu fico muito braba quando eu vou pegar o protocolo para avaliar que as fichas estão todas bagunçadas. Eu boto no grupo. Ei, quem foi que bagunçou o protocolo da BFW? Tá tudo doido, tá? Hoje eles já fazem direitinho, eles não bagunçam mais. Porque até então, antes da gente começar a bateria de cursos, os meninos também, como eu, não sabiam. E aí usava para terapia e bagunçava tudo, né? Então hoje já sabe que o fichário ele tem que ficar bem bonitinho, tá? Então, eu tirei essa primeira parte, né? Botei a caneta aqui, assim como a gente vai também fazendo, que aí vai puxando o campo que você quiser trabalhar, tá? Então, guardem o fichário com muito carinho. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, porque ele é extremamente importante, tá? Ah, é isso. Fechei a câmera, porque o que que acontece? Vou falar com vocês. Eu tinha falado antes que hoje eu estava aqui embaixo, porque o moço veio consertar o ar-condicionado lá em cima, veio fazer higienização. Então ia ficar muito barulho. Aí eu desci, e aqui em casa a gente mora numa roça, né? Então os cachorros ficam passando aqui por trás, aí fica passando um monte de gente. Aí eu falei, eu vou já fechar essa câmera, mas eu vou deixar aberto porque tudo que eles tinham que fazer que eles já fizeram. Mas pode também, quando vocês tiverem as dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá? Então vamos lá. Avaliação do vocabulário é a avaliação da professora Deb Maria Beff Lopes, tá? Então, ela trouxe para gente 9 campos conceituais, onde a gente vai observar
como é que a criança está nesses campos, ou seja, vestuário, animais, alimentos, meios de transporte, móveis e utensílios, profissões, locais, formas e cores, brinquedos e instrumentos musicais, tá? Aí a gente vai pegar esses campos e vai trabalhar para observar como é que a criança está em relação à nomeação. Não precisa colocar as alterações fonológicas, os transtornos dos sons da fala, tá? Não é fonologia que você vai observar aqui, nem motricidade orofacial. Você vai observar vocabulário, tá? Então, são de 118 vocabulários, ou seja, 118 vocábulos substantivos em 9 campos, que a gente vai avaliar qualitativamente como que foi, o que que substituiu e também quantitativamente em relação ao desenvolvimento da criança. Esse vocabulário, né, essa avaliação, ela tem o objetivo de observar a competência lexical da criança de 2 a 6 anos e 11 meses. Então, eu quero saber nomeação, conceito, como que a criança está dentro desse aspecto de vocabulário. Por quê? Porque o vocabulário também é um preditor da alfabetização. Para a criança ter uma alfabetização efetiva, a gente precisa que essa criança tenha o quê? Vocabulário. Vocabulário seja vasto. A criança que tem, assim, conceitos e significados de pouquinhas palavras, como é que ela vai chegar na alfabetização? Então, é importante que a gente observe esse vocabulário da criança, tá? E nas outras edições, a gente via só 3, 4, 5 ou 4 a 6 anos. Nessa edição, a gente já está tendo uma escala maior. Por quê? Com 2 anos, a criança já tem umas palavras, tá? Então, a gente já pode avaliar essas crianças a partir de 2 anos de idade a 6 meses. Já 6 anos e 11 meses. A gente vai observar se ela consegue designar, ou seja, se ela consegue nomear, se ela não designa nada, se ela não conceitua, não dá o nome da figura, ou se ela substitui, tá? Se ela substituir, a gente tem que colocar lá qual foi a palavra que ela substituiu e o processo que ela fez de substituição, para a gente trabalhar com ela depois. Observem que tudo que a gente faz com a criança na avaliação é vendo lá na frente o que que a gente vai fazer com essa criança na terapia, tá? Então, a gente não vai fazer avaliação por avaliar. A gente vai observar esse retorno e vai avaliar para trabalhar depois na terapia, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai sempre perguntar. é, para os objetos, o que que é isso? Para as cores, que cor é essa? Para as formas, que forma é essa? Para as profissões, quem é ele, quem é ela, tá? A gente vai observar todo o que a gente vai trabalhar em cima desse processo de vocabulário, tá? E aí a gente vai apresentar a figura para essa criança vai nomear. Se ela não nomear, a gente vai registrar e depois a gente vai observar o que que ela nomeou para a gente trabalhar, tá? Fazer o registro após fazer a pergunta, se necessário, a gente pode repetir, tá? A pergunta. E a gente não pode dar dicas. Então, uma coisa importante é que é, a avaliação não é terapia, gente. Então, a gente não pode dar dicas no processo de vocabulário. Na fonologia, a gente vai ver lá que a gente já tem algumas frases estratégicas atrás de cada figura para a gente fazer com a criança, tá? Então, o importante é não dar dicas para as crianças. Aí a gente vai observar aqui quais são esses
processos que a criança pode substituir. Então, vamos supor que eu mostrei o pintinho para ela e ela falou filho da galinha. Então, ela fez um processo de substituição por atribuição semântica pertinente, porque o pintinho ele está dentro do campo de categoria da galinha, tá? Ou se eu mostrei a cebola e ele falou aquilo que arde o olho quando a gente corta, tá? Então, a mesma coisa, fez um processo de substituição por atribuição semântica pertinente. Não precisa decorar tudo isso. Vem muito bonitinho no livro ou aqui na apostila de vocês. Ninguém decora todos os processos de substituição, tá? A não ser que você trabalhe só com isso, tá bom? Você pode olhar lá no livro. Ou também substituir pela função. Em vez dela falar foguete, ela vai falar aquilo que vai para o espaço. Em vez dela falar barbeiro, ela vai falar aquilo que corta o cabelo, tá? Ou também neologismo, ela pode substituir. Em vez de falar elefante, ela fala uma outra palavra que ela mesmo inventou, que nem existe no nosso signo linguístico. Lelofante, ou em vez de falar helicóptero, fala helilóptero, sabe? Aquelas coisas que a criança inventa. Aí a gente coloca lá no campo de vocabulário que a criança o quê? Ela substituiu por neologismo. Agora, se ela substituir o vocábulo semanticamente mais abrangente, por exemplo, em vez de falar banana, banana é uma comida, né? Mas é uma fruta. Só que ela vai lá na outra categorização. Aí a gente coloca que ela substituiu o vocabulário é, super. Ai, meu Deus. Ela substituiu o vocabulário superordenado, vertical, ascendente, tá? Ou se ela falou urso, se era para ela falar urso e ela falou bicho, a mesma coisa. Vocabulário subordinado, se era para falar sanduíche e ela falou carne, né? Então ela utiliza o vocabulário descendente. A gente tem o ascendente, como a gente viu, de ter que falar uma banana e falou comida, e o descendente, que era o sanduíche e ela falou a carne, né? Que está dentro do sanduíche. A mesma coisa se a gente tem uma salada e ela fala o tomate, né? Então, ela substituiu o vocabulário subordinado. Ou um cachorro, e ela fala Billy, né? No caso, ela tem um cachorro que se chama Billy, mas ela não sabe que existe um vocabulário chamado cachorro. Ela categoriza que todos os cachorros são Billys, tá? Vocabulário do mesmo nível hierárquico. Se ela substituir o pato, que ela fala galinha, quadrado, ela fala retângulo, tá? Então, pato é uma ave, galinha é uma ave, e aí a gente tem que ir colocando essas especificações das substituições. Onomatopeias. A criança tem que falar cachorro, mas ela não fala mais Billy, ela fala au au. E aí você já sabe que ela tem o quê? Ela não tem a nomeação do animal, mas ela tem a onomatopeia. Então eu vou pegar na terapia esse au au, transformar em nomeação. Ah, o cachorro que faz au au, mas o nome desse animal é cachorro. E aí depois você vai traz os outros animais, né? Então, hoje, nessa terapia, depois do ABFW vocabulário, eu já vi que ela tem alteração de nomeação para animais. Então, eu trago vaca, cachorro, galinha, gato, leão, enfim, por favor, animais do dia a dia da criança, tá, gente? Uma vez eu fui dar uma supervisão para uma fono e ela trazia assim, vários animais, pinguim, é, coisas assim que a gente nem usa aqui, tá? Então, calma também, a criança tem uma falha no vocabulário. Eu não vou trazer animais que nem existem na nossa comunidade, tá bom?
A não ser que ela tenha interesse, né? A gente sabe que Teias tem interesse para dinossauros, então vai ficar uma coisa assim, de maior abrangência para o vocabulário. Aí sim, você pode trazer uma vasta quantidade de vocabulários para dinossauros. Mesmo assim, isso é só ele que tem interesse. Então, você alinha os outros animais com os dinossauros também, tá? Gestos, a criança, ela não tem nomeação oral, mas ela faz os gestos, ela aponta para sua calça, né? Você mostra a calça, ela aponta para alguma bandinha que você tenha lá na sua sala, ou ela faz assim, né? Que é o violão, ou assim, que é a flauta. Então, você sabe que ela substituiu aquele vocabulário por outro, por gestos, tá? E aí, depois da gente ter visto todos esses processos de substituições, a gente vai ter lá, Rafael, é isso aí que vem naquele link, tá? Os apêndices, que antigamente era uma caixa azul, que vinha cheio de papel para você escrever. Então, eu vou avaliar com o meu fichário vocabulário. Então, eu vou lá naquele link que está no livro. Vou abrir. Ou você também pode fazer uma pastinha no seu computador com o link que está aqui no final da página, a sua senha para você baixar esses apêndices, tá? Então, no apêndice do vocabulário, a gente está aí como a gente vai preencher. A gente já viu que são 9 campos de vocabulário, né? 9 campos semânticos. E aí tem vestuário, animais, alimentos, meios de transportes. E a gente vai mostrar para a criança a figura e ela vai ter que nomear. Se ela nomear certo, a gente vai fazer um xizinho onde está DVU. Então, um exemplo, você pegou vestuário, mostrou para ela a bota. Aí ela tem que falar bota. Se ela falar bota, você marca lá DVU, que é o processo que ela designou usualmente. Se ela não respondeu, sabe o que que é isso? Não sabe. Aí você marca um X no ND. Significa que ela não designou. Agora, em vez dela falar bota, ela falou sapato. Aí você marca um X no PS, que é um processo de substituição. E do ladinho você coloca sapato, tá? Que aí depois você vai observar qual foi o tipo de substituição que essa criança teve. Entenderam até aqui? Ótimo. Dicas. Tem que ser o nome da figura, tá? É, como eu já falei, se você mostra o gato e ela fala miau. Então, você vai lá colocar no PS e aí vai colocar do lado miau. E quando você for observar lá na sua tabelinha, você vai ver que no processo de substituição ela fez o quê? Uma onomatopeia, tá? Então, não inventem o nome que não existe. São esses nomes que a gente tem que seguir bem bonitinho. É, E aí a mesma coisa. Aqui estão os outros campos, né? Então tem móveis e utensílios, tem os locais, tem os brinquedos, tem formas e cores, tem as profissões, tá bom? E aí a gente vai marcar da mesma forma. Não usem, como eu já falei, figuras bagunçadas, porque quando você for marcar, vai ficar ruim. Se você não quiser marcar na hora, não precisa, mas você tem que gravar. Porque se você não gravar, você não vai lembrar depois como é que a criança respondeu. Então, ou você imprime os apêndices para você marcar, ou você grava, né? Vai mostrando para a criança e vai gravando. E aí, depois, quando você terminar a avaliação do vocabulário, que a criança foi embora, aí você marca
tá? Porque senão você, se não gravar, você tem que fazer a sua folha de respostas do ladinho para você ir marcando. O vocabulário é muito rápido, tá, gente? Se a criança for uma criança boa de ser avaliada, você leva uns 15 minutos para fazer essa avaliação, super rápido. Aí, Beth, oi. no caso do campo, por exemplo, de móveis e utensílios, aí se a Hum, criança, se você mostrou a imagem da cadeira e ela falou cadeira, não interfere, ela designou usualmente, né? Não Muito tem bem. problema de troca fonêmica, Não, nada você disso. A gente não não está vai. avaliando isso, né? Não, não. Isso você vai avaliar lá na fonologia. Aqui não precisa se preocupar com os erros de fala, tá? As alterações de fala, não precisa. O importante é que ela tenha na cabecinha dela o vocabulário, tá? Aí você vai ver lá também no livro que a gente tem as tabelas. Graças a Deus, gente, as outras edições vinham porcentagem. Aí a gente tinha que contar quantos campos tinham no vestuário. O vestuário tem 10, meio de transporte também, mas os outros campos têm, ó, o móveis e o utensílio, se eu não me engano, tem 20 e poucos, 23, sei lá. Aí você tinha que fazer 23, 100%, quantos ela acertou e veio a porcentagem. Graças a Deus. Nessa terceira edição, as autoras, a professora Aide foi tão legal com a gente que ela botou quantidade. Então, você vai pegar, a gente já viu que a gente pode fazer de 2 anos a 6 anos e 11 meses. Ah, então, eu estou com uma criança que tem 2 anos. Vou pegar a tabela de 2 anos a 3. Eu tenho uma criança que tem 3. Vou pegar uma tabela de 3 a 4, tá? Então, eu trouxe essa tabela para vocês, porque eu não posso trazer todas, né? Que senão é também legal ficar trazendo tabelas. E é importante falar também para vocês, gente, que tudo que eu boto aqui para vocês é eticamente autorizado pelas autoras dos protocolos, tá? Então, quando eu dou no ADL2 as fichas de respostas, no PROC a ficha de resposta e a anamnese, é porque o professor Jaime, a professora Menezes, eles me autorizam a fazer isso nas minhas aulas para os meus alunos, tá? Então, aqui um exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos, e aí, ou 4 anos e meio, ou 4 anos e 11 meses. Eu vou pegar essa tabela e vou observar lá na minhas campo de respostas, no meu registro, a quantidade de erros, né, dela não ter designado ou dela ter designado e se ela substituiu. Então, nessa tabela de 4 anos, em relação ao vestuário, que tem 10 vocábulos, a criança ela tem que designar 5 ou mais. Se ela só falou 2, ou se ela só falou 4, ou se ela só falou um, ou ela não falou nada, tá alterado, tá? Porque ela teria, com 4 anos a 4 anos e 11 meses, falar dos 10, pelo menos 5. Beth, Oi. uma dúvida. Essas tabelas estão dentro do livro, não é isso? Sim, Aí nós vamos tudo essas tabelas de acordo com a nossa faixa etária. exatamente. Essa tabela está na página. Ó, anota aí. Estou anotando. Essa tabela, ela vai da página 46, que começa com 2 anos a 2 anos e 11 meses, até a 48, que termina com 5 anos a 6 anos e 11 meses, tá? Então, são 5 tabelas dentro da faixa etária de 2 anos a 6 anos e 11 meses, tá? E Ok. aí a gente vai olhar aqui bonitinho em relação ao que a nossa criança designou e o que ela teria que designar, ou se ela não designou, por exemplo, aqui ela com 4 anos a 4 anos e 11 meses, ela só não pode designar uma, tá? O resto ela tem que designar ou então trocar. E aí ela não designou 5. Então,
também está alterado. Ela teria que substituir no vestuário quatro ou menos de quatro. Ela substituiu oito, tá? Também está alterado. Então, no campo do vocabulário, no que se tange a vestuário, ela tem uma alteração. E aí, o que que eu vou trabalhar na minha terapia? Esse dado quantitativo. Eu vou trabalhar vestuário, porque quando a minha criança estiver lá na alfabetização, ela não vai ter uma alfabetização efetiva, porque ela tem o quê? Com 4 anos a 4 anos e 11 meses, uma alteração de vocabulário, tá? Então, nas tabelas, vocês vão saber exatamente o que elas teriam que ter. Ótimo, elas têm tudo isso. Excelente, tá? Quando a gente trabalha com protocolo, é extremamente importante que a gente trabalhe com, se a gente nunca fez avaliação, que a gente trabalhe com experiências. Então, é, se vocês têm filhos, eu lembro que Rafa tem filha, é, Fabi, não sei se tem, mas façam essas avaliações com os filhos, entende? Porque vocês vão ter, assim, uma maneira de praticar e ver como é diferente quando você pega criança com alteração. E o filho de vocês, vocês vão fazer isso aqui, ó, rápido. Quando você pega uma criança que tem alteração, demora. E aí vai ser legal que vocês vão observar a diferença de criança que tem alteração para criança que não tem alteração, tá? Aí, como é que eu vou fazer para marcar lá? É, eu estou trazendo para vocês bonitinho, como está no livro. Mas depois de um tempo que você pega uma experiência, uma prática, não tem necessidade de você fazer isso tudo, porque você vai ter o quê? Aqueles 90 minutos lá e 6 horas de síntese da avaliação. Então, eu estou na parte clínica, né? Eu quero avaliar a criança, eu vou fazer assim. Na hora de eu fazer análise, se eu já observei aqui a quantidade e já botei para a tabela, ok, já vou direto para o relatório. Agora, se eu estou fazendo uma pesquisa fundamentada, embasada em evidências científicas, aí eu vou botar direitinho. Aí eu marco aqui, eu pego lá as respostas das tabelas de registros que eu tive, aí eu venho para cá, aí aqui no vestuário é esperado para a idade dele de 4 anos, esse cálculo aqui, e ele obteve esse aqui. É esperado para não designar uma ou menos, e ele não designou cinco, tá? E aí, processo de substituição de novo. Eu acho, não tenho certeza, que se vier uma quarta edição, as meninas já vão trazer essa tabela toda bonitinha para gente, tá? Quem quiser também fazer de 2 a 6 anos e 11 meses, que aí quando você pega uma criança, se você só trabalha com a avaliação de vocabulário, aí aqui fica mais fácil. Então, você já coloca aí de 2 a 2 anos e 11 meses, esperado, e guarda lá. Quando você for fazer uma criança de 2 a 2 anos e 11 meses, você já vai ter ela bonitinha aqui, os dados, e aqui você só vai marcar o que você observou, tá? Mas como a gente trabalha rápido, correria, clínica e principalmente quem trabalha no SUS, 30 minutos, não dá para a gente ficar fazendo isso, né? Então, a gente tem que fazer o procedimento bonitinho, que é fazer com que a criança nomeie, observar na tabela quantos ela conseguiu ou não ou trocou, de acordo com a idade dela, e depois trabalhar em cima daquela alteração, tá? Aqui também tem uma tabela que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o campo conceitual e o que ela substituiu, tá? Ah, eu trabalho com isso, então eu vou organizar aquela criança bonitinha. Então, eu vou imprimir
esse apêndice que tem lá no link dentro do livro e vou colocar, tá? Campo conceitual, vestuário. Ela teve essa substituição aqui mais presente, tá? E assim vou por diante, para a gente depois trabalhar em cima, bonitinho, dessa análise do campo de substituição. A gente tem um gráfico também lá no livro que a gente pode fazer, né? E os médicos adoram sobre a nossa linha de produtos obtidos e esperados, né? Eu tenho essa tabela que eu fiz no Excel, tá? Vou mandar para vocês depois. Então, o que que vocês vão fazer? Aí aqui também fica mais fácil. Você coloca aqui o vestuário, pega lá no livrinho o que que tinha que designar, o que que não designou e o que substituiu, que aí vai vir tudo para essa tabela aqui. Eu vou mandar para vocês. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão que agora não é mais porcentagem, agora é quantidade. Mas aí eu já sei que esse 55 aqui significa 50, esse um significa 10, esse 4 significa 40, porque aqui tem que dar um total de 100, tá? E, no caso aqui, quantidade de 10. Então, eu vou jogar naquela tabela se ele teria que designar 5 e ele só designou 3, então eu vou botar na tabela 50 e 30, que aí vai fazer o gráficozinho, tá? Isso é bom, gente, porque na hora. Ou você faz aqui mesmo, porque na hora que você for fazer um relatório mais bonitinho, você pode copiar e colar as tabelinhas no relatório, tá? Então, esse aqui é o gráfico do desempenho de números de designação, o que ele conseguiu fazer, aqui é o que ele não conseguiu fazer, e aqui é o que ele substituiu. Por que que vai até 118? Porque são 118 campos que ele pode, né, dentro do vocabulário lá do fichário, que ele pode substituir, tá? Aí a gente bota bonitinho aqui. Bom, meninos, alguma dúvida na parte de fonologia? Ó, de vocabulário? Vocês vão ter mais quando vocês forem fazer, né? E aí o grupo vai estar para isso. Mas vocês viram como não é difícil? É muito fácil. É muito fácil. Assim como os outros também. Vocês vão ver como que é fácil. Agora a gente vai para fonologia, tá?